Continuidade aqui no capítulo 4 de estruturação e atualização, né, nesse vídeo 2, nós vamos falar também um pouquinho da atualização do cadastro jurídico aí, tá? Essa parte do cadastro jurídico é uma atualização, né, de dados, né, como que eu vou dizer, para que você saiba qual é a situação daquela parcela juridicamente. Se de repente ela foi, né, penhorada, vamos falar assim, num banco, se ela está dada como garantia por algum empréstimo, se ela tem alguma pendência jurídica de pagamentos que impossibilitem, por exemplo, a venda, a compra, tal. Então, esse cadastro jurídico e às vezes também a área de proteção, que o pessoal vai lá e faz loteamento clandestino, tal, que é muita coisa que acontece. Então esse cadastro jurídico também é importante, tá? A atualização do cadastro físico. Se você não tem um cadastro da tua cidade atualizada, como que você vai autorizar, por exemplo, loteamento, né? Ou como você vai saber que o pessoal não está numa área, como eu acabei de falar, de loteamento pirata, clandestino, né? O cara está, enfim, dando terra lá que não é dele para que as pessoas construam. Então isso aí já é uma outra parte que vai na parte de políticas públicas de como resolver essa parte de moradia para todos, né? Tá? Então, esse cadastro físico ele tem que ser muito bem feito, tá? E eu coloco uma observação aqui, ó. Um dos órgãos que mais gera dados atualizados dos imóveis, particularmente das construções novas, é a Secretaria de Obras, porque você tem que ir lá na Secretaria de Obras, né, falar ou solicitar a papelada para construção. Então o cara vai pedir a planta da tua casa, ele vai pedir vários documentos, quem é o engenheiro, cadê o pagamento das taxas, tal. E aí alguém lá, um engenheiro, um arquiteto, enfim, vai depender de qual é o profissional que está nessa secretaria de obra, que vai carimbar a tua planta e falar, ó, essa planta pode ser executada, ou seja, vai te dar o alvará de construção, tá? Então, essa secretaria ela tem muita informação. E normalmente, nas prefeituras, você poderia utilizar esses dados que vão na Secretaria de Obras para o pessoal do cadastro, né? Que é o normalmente da fazenda. Ou seja, ele já sabe futuramente, ó, esse cara vai acabar de construir, assim que ele construir, nós vamos começar a cobrar IPTU em cima da área construída. Quanto de arrecadação a mais nós vamos conseguir, sendo que, sei lá, tem 50 casas sendo construídas na cidade com tantos metros quadrados, quanto custa um metro quadrado em cada bairro que ele está fazendo. Tá vendo que isso daí tudo é planejamento? Tá? E aí, obviamente, né, você vai ter o cadastro econômico, tá? Que é o que? Na hora que você vai transferir bens ou passar para o seu nome o bem, vamos colocar dessa forma mais simples, você tem que pagar esse imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI. Tá? E muitas vezes é a mesma secretaria, ou seja, que administra o cadastro. Certo? Com isso você tem um monte de dados, tá? Para saber quanto você arrecada. Só que isso, como a gente falou no slide anterior, quando você vai fazer o cadastro daquele lote, vamos sempre pensar na parcela. Ele tem que atender ao cadastro jurídico, físico, à secretaria de obras, ao cadastro econômico, a tudo, tá? A parte de educação, quantas pessoas moram ali. Inclusive, uma coisa que as pessoas que são cidade pequena, né, de cidade pequena, fazem muito, os engenheiros fazem muito, é uma pré-análise. Com o quê? Com dados gratuitos. Como eu já conversei, vocês já fizeram fontes de dados geoespaciais. Então vocês têm lá, por exemplo, o censo. Apesar de estar desatualizado, né, em muitos locais, né, desatualizado no seguinte sentido. Vamos falar que tem o censo agora em 2021 ou 22, certo? A hora que ele terminar, que soltar, talvez já vai estar com 6, 7 meses de atraso. Não tem problema, é uma pré-análise que você consegue fazer, tá? De um cadastro, certo? E aí depois você vai e faz a atualização de tudo isso,
tá? Ou seja, você já tem o pontapé inicial, você não pega tudo do zero, tá? É uma quando você está em cidades pequenas, tá? Você tem bastante dados de várias fontes, e aí basta você juntar. Esse basta às vezes não é tão simples, mas se você conseguir juntar tudo isso, vale a pena, tá? Começar por aí. E aqui só um, uma figura, né? Então você tem aqui o físico, né? O econômico, tá? E o jurídico. Então eles se entrelaçam. Aí você tem as instituições de crédito, por exemplo, as empresas de serviço, que estão aqui no físico, e o jurídico aqui, o registro de imóveis. Então você vai ter a descrição de direito, aí você tem ITBI, tá vendo que o ITBI já está na parte econômica e na parte jurídica, porque aí você tem a posse da terra, vamos pensar assim, é sua, certo? Só que aí você começa a gerar IPTU, ou seja, parte econômica, você tem a parte das instituições que agregam valor, a descrição do teu terreno fisicamente, quantos metros quadrados ele tem as bases cartográficas e alfanuméricas que estão aqui dentro, e aí você vai ter, na junção de tudo, um ordenamento territorial. Isso é a figura 4.3 lá do livro, ok? Estou deixando sempre da onde eu estou pegando, da fonte que eu estou pegando, tá? Então, com isso, a gente deu uma passada. Acho que é válido vocês darem uma lida no capítulo 4. Extraí as coisas mais que eu julguei mais importantes, né? Por isso que tem bastante texto, novamente, explicando isso, tem bastante texto nos slides, porque é uma fonte de informação para vocês também pesquisarem, tá? Tudo bem? Bom, agora no capítulo 5 eu vou falar até um pouco mais rápido, tá? Porque vocês já viram muito disso. Então, o que tá no capítulo 5? Tá? São as geotecnologias que serão aplicadas ao cadastro técnico. Tá? O que eu quero que vocês lembrem, tá? É que é de 2007 o livro, então tem algumas coisas que ela está desatualizada para quem for ler lá. Eu vou tentar colocar aqui uma parte mais atual, ok? Certo? Então, eu vou ter primeiro a cartografia cadastral, vocês viram cartografia já, tá? Eu vou ter a parcela, certo? Que seria o lote, depois disso eu tenho o quarteirão, aí tem a construção dentro dela, se tiver algum lago perto e tal. Basicamente, na cartografia cadastral, a gente vai utilizar ponto, linha e área, certo? E a gente vai ter um polígono, tá? Que vai ter um número determinado de vértices. Depois nós vamos ter as redes de serviço, água, esgoto, eletricidade, que serão linhas, tá? E aí pode ser representada por uma série de pontos, linhas, retas ou curvas, enfim. E finalmente, o medidor de água, ou um poste, uma árvore, é um elemento que vai ser por um ponto. Então é ponto, linha e área, e polígono, certo? Então você tem aqui a parcela, tá? Opa, errei aqui, ó. A parcela, que é o verde claro, a construção, que é o verde escuro, você tem o medidor de água, que é um ponto, e é onde passa a rede de esgoto, certo? Então essa daí seria a cartografia cadastral. Aí, você vai ter uma base para essa cartografia cadastral. Então, são representações de elementos de planimetria e altimetria, tá? Que vão me falar como é o terreno, tá? E aí existem, óbvio, convenções para que a gente faça isso. Então, eu vou ter, por exemplo, aqui a Carta Geral do Município, na escala de 1 para 10 mil, 1 para 5 mil, para que possa aparecer até o lote, a nível de lote. Quais são os elementos? Curva de nível, ideografia, vegetação e tal. Carta cadastral, 1 para 10, 1 para 5. O que vai ter nela? A planimetria, identificação de nomenclatura e tal. Então, ou seja, esse quadro aqui mostra, tá, as escalas normalmente utilizadas. Então, quando eu vou estar lá na minha planta, né, da minha quadra, tá, eu vou fazer 1 para 1000, 1 para 5000, senão não aparece nada nas outras escalas. Vocês já viram isso daí nas outras disciplinas, tá? Então, eu vou ter, da mesma forma aqui, ó, essa aqui seria exatamente a parcela, ou seja, o lote dentro dela, então isso aqui teria que estar em 1 para 500, por exemplo, ou 1 para 1000, tá? Então essa aí seria a base. E aí, o que eu preciso fazer? Está chamando de técnicas cartográficas, estou usando a mesma coisa do livro, tá? Eu vou transformar um documento cartográfico digital, desenhado no sistema de coordenadas X,
certo? Por exemplo, por exemplo, o TM ou o plano local, enfim, tá? Vou ter um elipsoide de referência, por exemplo, lá a gente já viu, lá vocês já viram, o GRS 80, por exemplo, que é o do Sirgas, tal, etc. E vai ter uns aplicativos. Então, basicamente, eu tenho terreno aqui, certo? No modelado, tá vendo? Depois eu vou rebater ele para o plano, certo? Tá bom? A área tem que ser a mesma, tá? De novo, sistema de referência. Brasil utiliza sempre o TM, tá? Ou se for menor, TM. Isso daqui vocês já devem ter visto lá em cartografia, então não vou ficar entrando em detalhes. Aqui são as características dela, né? É um cilindro, vai de mais 80 a menos 80, tal. Então vocês já viram isso daqui, mas lembra que tem um sistema de referência que você tem que colocar nele lá, tá? E depois a gente vai para a cartografia cadastral, né? Temática, ou seja, depois que a gente colocou lá qual é o sistema de referência, qual é a projeção, etc., nós vamos gerar mapas, vamos pensar assim, plantas com um tema em cima, tá? E a gente pode ter o tema que pode ser vetorial, ou seja, eu tenho vetor, tá vendo? Tá passando uma curva de nível aqui, ó. Ou pode ser rasterizado, que seria a imagem, tá? Vocês devem ter ouvido falar isso daí também, tá? Então, uma cartografia, é um mapa, é uma planta que vai me dar o detalhe, tá? Fundamental para eu fazer o estudo. Então, aqui nesse caso do exemplo que está aqui, ó, eu consigo ver os lotes, consigo ver as ruas, consigo ver a construção, a curva de nível que passa nela para saber se é aclive, declive, enfim, tá? E aí, obviamente, que essa base cartográfica, né, ela foi feita através de fotogrametria, foi feita através de topografia, enfim, que a gente viu aí, ou sensoramento remoto, drone hoje em dia, tá? Para cidades pequenas, cidades grandes talvez não dê muito certo. Estou dizendo os drones que têm baixa autonomia. Se você pegar um drone que tem alta autonomia, beleza também, tá? Que atenda você, ok? Então, essas cartas aí, elas vão ser, por exemplo, de locais onde tem bosque, onde tem área inundada, e cada um vai ficar, por exemplo, no AutoCAD lá num layer, numa camada, onde você consegue ligar e desligar. Eu quero desligar as ruas, você desliga lá o layer e não aparece mais. Quero desligar as curvas de nível, ou seja, você não deixa poluído o teu mapa, tá? Lembrando que essa carta temática ela tá georreferenciada, certo? O pessoal foi lá com o GNSS, por exemplo, no campo e a partir de fotogrametria, imagem de satélite, qualquer coisa desse tipo, tá? Gerou esse mapa, tá? E aí, você vai gerar o que a gente chama de cartogramas, tá? Eu até deixei aqui, ó, que é cartograma coroplético, isoplético e proporcionais, que é o próximo aqui, ó. Então, aqui é o A, é o I, é o coroplético, perdão. O B aqui é o isoplético. O C, o C aqui, ele é os proporcionais e o D é cartograma de fluxo. Então, ó, aqui tem as definições dele, então coropléticos são utilizados para representar intensidade de determinada variável. Então você quer colocar que sei lá, o que está em marrom aqui é a área que está para é só o terreno, por exemplo, é só o terreno. O que é o amarelinho aqui é tudo área construída e o que é o marrom claro aqui está em construção, por exemplo. Estou chutando aqui, tá? Então você faz por cores aí. No caso do B aqui, o isoplético, ele vai mostrar as mudanças que tiveram, por exemplo, no espaço urbano. Então, ó, o verde aqui, aí tem uma escala, obviamente. O verde aqui vai mostrar que essa área aqui é uma área nova ou uma área mais antiga, enfim, tá? No caso do C ali, ele vai me dar dados absolutos ou percentuais de população, por exemplo. Quanto tem de pessoa, de adulto, criança e recém-nascido, ou de idosos, entendeu? Por exemplo, tá? E o último ali, o fluxo, ele vai me mostrar, por exemplo, quantas pessoas saíram dessa quadra. Então, ó, o pessoal saiu dessa quadra, que saiu desse local, né, melhor do que quadra, desse local, é maior do que os que saíram desse local, certo? Por exemplo.
Então você, além de ser mapa, cartas e plantas, você pode gerar gráficos e outro tipo de informação visual, tá? E aí, gente, de novo, a gente vai ter sensoriamento remoto, vai depender da resolução espacial, espectral e temporal que você está querendo utilizar, fotogrametria em interpretação, você vai precisar fazer planejamento de voo, vai ter apoio terrestre, alguns drones já possuem sistema de GNSS acoplado com correção em tempo real, o que facilita, depois você vai verificar pela fotointerpretação se está tudo correto, vai gerar produtos fotogramétricos aí, certo? Eu coloquei aqui, ó, esses tópicos já foram vistos durante o curso. Muitas coisas aqui vocês viram, tá? Então, você pode aplicar as mais diversas geotecnologias aí para que você tenha um melhor aproveitamento do que você necessita para a tua área, para a tua região, tá? E aí você vai ter um sistema de informação territorial, chamado de SIT, certo? Então você vai ter um banco de dados, tá? E aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Então é uma estrutura tabular, então tá aqui o número do cadastro, o endereço, quanto tem de frente, quanto tem de fundo, quais os serviços que são água, luz, enfim, transporte, quais são que servem, né, que passam na frente desse terreno, certo? E quem é o proprietário, tá? Aí aqui, ó, já é o cadastro, o endereço, frente, fundo, o serviço, e aí ele já botou um identificador no proprietário, já não botou o nome, tá? Ou seja, ele já está melhorando a tabela dos proprietários com um sistema relacional, certo? Aí ele vai buscar aqui, ó, o 2123, aí ele já pega o código lá, isso aqui facilita muito. Aí vai aparecer o nome da pessoa, aí vai aparecer o endereço, tá? Então você vai ter bancos de dados aí que vocês já devem ter visto também, banco de dados relacional, tá? Então aqui eu passei rápido porque são coisas que vocês já viram e eu vou para o terceiro e último vídeo que é o do capítulo 6, tá? Tudo bem?